Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding.
Boa tarde, pessoal. Segundo o tweet, os 4 de vocês que estão aí conectados. Boa tarde. Como vocês estão? Falem comigo. Me digam aí se as coisas estão funcionando a contento. Nossa. Certo. Temos uma manifestação. Beleza. Aqui. Peraí que eu tô ainda ajustando as coisas aqui. Ver se está tudo em ordem. Tá. Então vamos lá, né? Eu tô assumindo que tá tudo bem. Se tiver qualquer problema, por favor, me avise, tá? Para que eu faça os devidos ajustes aqui, problema de áudio, de conexão, etc. E qualidade de imagem, por aí vai. Então vamos lá, o que é que eu tinha dito para a turma no meu último e-mail, né? Que essa seria uma aula mais de dúvidas, focada na parte de assembly. Então, recapitulando em que ponto nós estamos da disciplina, né? A gente concluiu aquela primeira parte que eu falei lá na primeira aula, que é a parte mais teórica, e isso se encerrou com a minha avaliação 6. Eu, inclusive, continuo em débito, né, com a turma. Eu tenho 3 mini avaliações para corrigir, eu estou ciente disso. Está na fila, eu estou tentando sanar isso o mais rápido possível. Eu continuo enrolado com a questão da transição da coordenação do curso para a próxima gestão, a coordenação do curso de Engenharia de Computação. Ciência da Computação passou por isso bem recentemente, né? Engenharia, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente está em vias de fazer essa transição também. Mas isso vai ser colocado em dia, acho que mais tarde na próxima semana. E aí a gente entra na parte, eu digo que é a segunda parte da disciplina, que é uma parte mais prática, né? É uma parte onde vai entrar assembly, né? Arquitetura do conjunto de instruções em um primeiro momento. E para que a gente consolide, né, os conceitos dessa parte de disciplina, a gente precisa programar em assembly, a gente precisa praticar. E vocês, se já não descobriram, deveriam ter descoberto a essa altura do campeonato, mas vocês vão descobrir que assembly, assim como qualquer outra linguagem de programação, vai demandar prática. Eu acho que ninguém em sua sã consciência vai passar por uma disciplina de linguagem de programação, vendo os slides, se certificando que entendeu direitinho para que serve um laço, uma variável, classes, objetos, métodos, propriedades, e fazer uma prova ou ir direto fazer um trabalho final sem ter praticado antes para colocar em prática, né? Ver se realmente está entendendo aquilo que foi visto teoricamente. A mesmíssima coisa vai acontecer aqui. Então, essa é a importância dessa lista de exercícios, essa é a importância dessa aula prática. É vocês entenderem o que precisa ser melhor entendido. Há dúvidas, porque partir direto para o projeto aí já é um problema talvez complexo demais para ser um primeiro problema de programação a ser resolvido com assembly, tá? Então, essa é a parte que eu pergunto para vocês, né? E aí eu vou pedir para vocês se manifestarem aí no chat por texto. Se quiserem bater um papo aqui pelo Discord, vocês já sabem como é que funciona. É só mandar uma mensagem privada para mim pelo Discord, informando o número de matrícula, né, e o nome, para eu saber que você é você. E aí em seguida eu te autorizo. Falando isso, deixa eu até entrar na sala do Discord aqui. Pronto. Estou na sala do Discord. Tá? E aí eu preciso saber de vocês, como é que vocês estão? Ficou alguma pendência, alguma dúvida com relação à primeira parte da disciplina? Vocês começaram a parte de assembly? Não começaram? Estão muito enrolados com outras coisas? O que, enfim,
É um ponto de atenção, porque eu entendo que outras disciplinas podem apertar, mas relegar essa disciplina para o fim da fila das prioridades é realmente começar a caminhar para um insucesso, uma reprovação. Né? Então, é por isso que eu chamo muita atenção. Não deixem as coisas de arquitetura de computadores para o fim da fila, porque vocês vão ver que a curva de complexidade ela sobe rápido, né? Entre a parte teórica, que é mais tranquila, tá nas mini avaliações, está mais de boa, e a parte prática. Então conversa comigo aí. Flying Wolf Fox, quem mais estiver presente aqui no chat. Nossa, tá diminuindo aqui a quantidade de transmissões. Tá puxado, mas já assisti as aulas partes 1, 2 e 3, a instalação, não comecei a lista ainda. Tá. Deixa eu ver, certo. É porque eu tô me perguntando aqui se é uma boa ideia eu tirar dúvidas da lista de exercício agora, quando vocês ou você não tem dúvidas, né? Porque aí eu acho que eu vou fazer um desserviço para a própria disciplina se eu simplesmente começar a ficar resolvendo aleatoriamente aqui. Aí eu vou resolver a lista por vocês. A ideia não é essa. Aí a galera vai assistir o vídeo, vai ver eu resolvendo e talvez tenha a falsa sensação de que tá tudo sob controle. Talvez, deixa eu pensar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Se alguém fez a lista de exercícios ou tentou fazer, mesmo que não tenha conseguido, se manifeste, por favor, tá? Se vocês não se manifestarem, aí eu vou resolver somente a primeira questão, para dizer que eu fiz uma, tá? Para a gente não perder a viagem aqui. Eu vou resolver uma, para vocês verem mais ou menos o formato, como é que funciona, o raciocínio, etc. Vou comentar um pouco a especificação do projeto, que já está no Cigar, e aí eu vou encerrar a aula. Aí eu vou deixar para vocês a missão de se monitorarem, né? E vou mudar esse áudio aqui. Se monitorarem e me avisarem quando vocês tiverem dúvidas, certo? Então, não estou dizendo que eu não vou mais responder dúvidas, mas eu estou dizendo que vocês precisam me avisar. Senão eu não vou adivinhar que vocês estão com um problema e vocês vão ficar se culpando, achando que eu devia saber disso, não sei porque eu não sei, eu estou com dúvida, talvez fui eu que não prestei atenção. Não, é só você que não procurou o professor na hora da dificuldade, tá? Então, me procure, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos para a lista. Então, essa aqui foi a lista de exercícios que eu passei para vocês, né? E aí eu dei algumas orientações, né? São programas para funcionar na console, ou seja, na linha de comando. Eu pedi num primeiro momento para vocês não lidarem com a parte de entrada de dados, né? Aquela parte que a linguagem C, por exemplo, faz com scanf, né? Que é digita aqui o seu nome, a sua idade. Isso tudo eu pedi para que fosse feito na forma de inicialização de variáveis. Então, variáveis vocês sabem declarar desde as primeiras aulas que estão lá no YouTube. Daí a ideia é declarar uma variável, inicializa a variável com algum valor, e aí vocês assumem que esse foi o valor que vocês receberam da entrada padrão. Porque a entrada padrão tem algumas complicações, né? E aí a gente deixa para lidar com essas complicações quando a gente já está um pouco mais seguros, né? A gente já está mais seguro da parte mais básica de assembly. Aí, lendo aqui a mensagem, né? Uma dúvida sobre o conteúdo. Em C, para retornar structs maiores que um inteiro por valor. Como isso seria feito em assembly? Deixa eu rever aqui. Em C dá, Em C dá para retornar structs maiores que um inteiro por valor, certo?
Você está querendo dizer, então, como é que a gente retorna mais de tem mais de um retorno para uma chamada de função. Quando você usa um struct para receber vários valores, o retorno não é exatamente por valor, tá? Você está editando uma região da memória que é compartilhada. Então, é diferente do que a gente diz que passagem de parâmetro por valor. A gente pega uma cópia de um valor que está em uma área da memória e coloca o valor em uma outra área da memória, né? Que no caso da versão 32 bits é a pilha, no caso da versão de 64 bits em geral são registradores, né? E aí eu vou considerar registrador como sendo memória, tá? É claro que é memória, mas não é memória principal, memória RAM. E a função ela vai trabalhar com aquela cópia daquele valor. Ela não vai alterar o valor na fonte original. Isso é passagem de parâmetro por valor. Quando você tem um retorno convencional, o retorno sempre é pelo registrador EAX na versão de 32 bits ou EAX na versão de 64 bits. Agora, você pode, numa função, receber como parâmetro um endereço de memória que contém um espaço onde você pode escrever. Aquela função pode escrever valores. E aí a função ela vai, então, escrever valores naquela área de memória, né? É o que acontece quando você está utilizando uma struct, por exemplo. Tá? O compilador ele pode esconder alguns detalhes, mas ele vai retornar as coisas não pelo caminho convencional, que é um registrador EAX, EAX, mas sim editando a área de memória onde está aquela struct. Você pode inclusive fazer um teste, né? Você tem um struct, você coloca um valor lá, depois chama uma função. Se você tentar imprimir o valor daquela struct de novo após a chamada de função, você vai ver que o valor alterou. Então isso não é exatamente por valor, né? Apesar de que valor não se aplica a retorno, só a passagem de parâmetros de entrada, né? Então é realmente por referência. Não sei se eu consegui responder. Sua pergunta foi razoavelmente complexa, tá? Mas se alguma coisa não ficou clara, pode ir falando aí. Pessoal que foi conectando agora, bem-vindo, bem-vinda. De novo, eu estou aqui querendo checar se alguém tentou fazer a lista de exercícios, tá? Então, se alguém teve uma tentativa, né, nas questões 2, 3, 4, 5, por favor, se manifestem, avisem para eu saber se eu devo prosseguir, né, recapitulando essas questões ou não. Tá? A gente está aqui para tirar dúvidas. E qual seria o valor de EAX nesse caso? 0? Sim. A gente não precisa sequer retornar um valor para EAX. A gente pode deixar EAX quieto com o valor que ele estava lá originalmente, né? EAX, sim, ele costuma ser reservado para o retorno. Se você tiver, assim, em modo vida louca, né, eu não quero seguir convenções, você pode retornar coisas em outros registradores, não tem problema nenhum. Agora, o problema disso é que esse estilo de retorno não vai ser entendido por outros programas, caso você esteja em um cenário onde você está desenvolvendo funções em assembly que vão precisar ser invocadas por outros programas. A convenção, ela existe para permitir que as coisas funcionem em um ambiente de múltiplos programas, né? Em que um programador precisa ter consciência de que alguns critérios foram seguidos para poder, então, saber como ele vai passar parâmetros e como ele está esperando receber um retorno. Então, a convenção diz que o retorno, quando existir, é AX. Se você está passando um endereço de memória para ser editado, então é como você pode muito bem, né, se você for programar isso de uma forma mais raiz,
colocar void lá no tipo de retorno, né? E pronto, é você dizendo que você não retornou nada via registradores. Marcos disse, professor, também vi os vídeos, mas não comecei a lista ainda. Certo. Ok, eu só aproveitem essa aula, tá, para receberem esse meu sinal de alerta, certo? Não era para isso ter acontecido. Então, se aconteceram percalços, né, problemas de agenda, esse tipo de coisa, vocês precisam resolver esses problemas e alocar espaço para tentarem fazer as coisas de assembly para ontem. Porque a assembly não vai ser aprendida em um espaço de 2, 3 dias. Certo? Quando vocês assistirem os vídeos, vocês assistem em 1 hora na velocidade 2x no YouTube. Mas daí a resolver coisas programando em assembly, não. Então, reservem tempo, certo? Mas beleza. De qualquer forma, aparecendo a situação aí de alguém com dúvidas, tentativas, bem-sucedidas ou mal-sucedidas, me avisa. Eu vou continuar aqui na parte da lista de exercícios, né? Como é que a gente se organizou. Para realizar a saída de dados, utilize uma forma simples de escrita na console, como a macro printf do MASP32 e a função printf do NASB com o programa linkado com a biblioteca de entrada e saída da linguagem C, certo? Então, vocês sim vão fazer saída de dados e aqui eu estou dizendo como fazer, tá? De uma forma simples. Aqui é um alerta, né, de que toda vez que vocês chamam funções, essas funções elas podem alterar valores que estavam previamente em registradores como EAX, SX, EDX, EBX. Então, se vocês precisam que, após vocês chamarem uma função, os valores originais que estavam nesses registradores sejam preservados, então vocês precisam gravar esses valores na memória, nem que seja provisoriamente, né? E aí, nos vídeos eu dou como sugestão, por exemplo, você colocar os valores temporariamente na pilha, e aí depois, ao final da execução de uma função, você restaura esses valores da pilha de volta para os registradores, certo? Que mais? Cuidado com nomes de variáveis e rótulos, labels muito comuns. Vocês vão ver que, por exemplo, se vocês tentarem declarar uma variável chamada C no MASM, vocês não vão conseguir, né? Porque C já é uma palavra que está sendo utilizada em outro contexto, em uma das bibliotecas lá. Então, vocês têm que ter cuidado para nomes muito comuns, vocês não causarem uma colisão de label, nome de variável, né, sem querer. E aí a gente chega na nossa primeira questão, eu vou focar nela por enquanto, tá? Que é a seguinte: escreva um programa que calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. O resultado deverá ser armazenado no registrador EAX e também deverá ser exibido na tela. Beleza. Então, vamos lá. É minha vez de desenferrujar no assembly, porque toda vez entre o fim da parte de assembly de um semestre e a parte de assembly do semestre seguinte, geralmente eu não fico programando em assembly, e aí eu mesmo sou o primeiro a começar a esquecer as coisas e passar sufoco. Então, assembly não é um negócio tão... assim, tem muitos detalhes que a gente precisa lembrar. Não é difícil, mas tem muitos detalhes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui o desenvolvimento de forma bem metódica, né? Eu vou primeiro escrever um esqueleto de um programa que não faz nada, mas que ele monta e executa. Depois eu vou inserindo coisas nesse programa, né? E por fim a gente vai chegar no resultado final. Essa é a forma que eu recomendo que vocês programem em assembly, tá? Erros em assembly muitas vezes são difíceis de serem depurados. Se vocês escrevem longos trechos de código, né, e depois executam e não funciona o programa, para vocês descobrirem a fonte exata do problema é muito mais difícil do que quando vocês escrevem um trecho pequeno, testam,
vê se o trecho pequeno está funcionando conforme esperado, depois passa para mais um trecho e assim vai resolver. Outra coisa que eu recomendo, Assembly ele está em um baixo nível de abstração, então significa que para cada pequena coisinha você vai utilizar uma quantidade de instruções maior do que né? 2, 3, 4 instruções para fazer uma coisa que você fazia com uma instrução em C, Java, Python. Então, às vezes faz bem vocês fazerem um algoritmo ou pseudo-algoritmo em alto nível, tá? Porque cada um desses programas que estão aqui, vocês certamente vão saber resolver isso numa linguagem de programação de alto nível. Beleza. Rascunha o código, certo? Ou o pseudocódigo, fica a critério de vocês. E aí depois, né, o Assembly, você chegar no programa Assembly é basicamente você fazer manualmente o trabalho que o compilador ou o interpretador faria por você, que é pegar uma instrução, traduzir para o Assembly, depois que você tiver tudo traduzido, você pode fazer eventuais otimizações, reduzir o número de instruções, mudar uma estratégia ou outra, né, para diminuir a quantidade de acessos à memória, para diminuir a quantidade de loops, enfim, para tornar o teu programa mais rápido. Mas você não deve esquecer das suas raízes, que você sabe resolver problemas com algoritmos, e o Assembly, por mais poluído que ele seja em termos de símbolos e instruções, ele não deixa de ser um algoritmo como qualquer outro, certo? Tá, então, o que é um programa vazio no caso do MASM? Eu vou usar o MASM para fazer esse primeiro exemplo aqui. Bom, eu tenho que colocar uma diretiva. Opa, eu acho que o tamanho da fonte não está muito bom para vocês não, né? Deixa eu aumentar aqui. Me digam aí se está bom, se vocês estão vendo, tá? Vocês vão precisar me dar um retorno aqui, para também não ficar com uma fonte muito gigante. Veja se vocês estão conseguindo ler, seja lá qual dispositivo vocês estão usando para acompanhar essa aula. Essa primeira diretiva diz o seguinte, que a gente quer que o processador ele se comporte como um processador moderno. Ele deve executar o programa no modo protegido, e ele está levando em consideração, né, a versão do conjunto de instruções da Intel mais recente que o MASM consegue reconhecer, né, aquela que veio depois lá dos processadores 586, né, Pentium. Então aqui a gente está apelidando de 686. Então o que eu estou querendo dizer com isso eu quero que o processador ele se comporte como um processador mais atual e não como um modo de compatibilidade com um programa que foi desenvolvido lá em 1980 e alguma coisa, certo? Em seguida eu vou dizer qual é o modelo de memória com que eu estou trabalhando. Então eu estou dizendo aqui que eu estou considerando que a minha memória é flat, no sentido de que eu tenho o mesmo espaço para dados, para instruções, né? Então eu estou considerando a memória como uma coisa única, e eu estou usando a convenção padrão do Windows para passagem de parâmetros, que no caso aqui dessa versão de 32 bits, os parâmetros eles são passados pela pilha de execução do programa, e eles devem ser empilhados, né, do último parâmetro para o primeiro, de modo que o primeiro parâmetro esteja no topo da pilha, certo? Depois, a gente vai ter aqui uma opção, né, Option Case Map None. Com isso, eu estou dizendo para o MASM que eu vou sim fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas. E isso é muito importante porque funções da biblioteca do Windows, do sistema operacional Windows, elas vão exigir que a gente faça essa distinção de maiúscula e minúscula para eu poder fazer referência às funções que estão lá naquelas bibliotecas, né? Então, isso aqui, tudo isso que eu estou fazendo é obrigatório se eu quiser, por exemplo, ser capaz de chamar funções do Windows, e eu vou precisar chamar essas funções.
Beleza. Feito isso, aí eu vou para uma parte de importação de arquivos de cabeçalho, né, e de bibliotecas. Então, para isso, eu vou fazer include um arquivo de cabeçalho. Aí, geralmente, ele está na pasta do Máximo 32. No caso, o Máximo 32 está instalado no Drive C, na raiz. É uma recomendação que eu dou, porque a gente não respeitar isso, infelizmente, até por conta da idade do programa, vai nos trazer uma série de dores de cabeça, né? Então eu prefiro simplesmente me render e instalar no Drive C, na raiz mesmo, até para fazer referência aqui no código é mais tranquilo. Então, contrabarra Masvin 32, contrabarra include, ponto contrabarra kernel 32.inc. Tá? Então, isso aí são as funções mais elementares para eu poder fazer o meu programa funcionar. Esse é o arquivo de cabeçalho. Existe uma biblioteca que deve ser incluída com uma chamada aqui de include lib, né? Máximo 32 lib, aí vai ter o kernel 32.lib, tá? Já vou alertar de novo, eu espero não estar cometendo nenhum erro, certo? Se eu estiver cometendo erro, a gente vai descobrir em breve. Se vocês descobrirem antes de mim, por favor, sejam bonzinhos, boazinhos e me avisem. Tá, para eu fazer o programa básico, eu preciso mais do que isso? Talvez não, vamos descobrir aqui. Então, vou começar com essas bibliotecas, certo? Vamos ver se isso aqui é suficiente. Daí, eu tenho que declarar as sessões no meu programa, né? Eu tenho uma sessão para variáveis inicializadas, eu tenho uma sessão para instrução. Eu quero que a única instrução do meu programa seja encerre o processo, certo? Seja um exit aí para eu somente entrar no programa e sair do programa, só para ver se realmente a coisa está montando, compilando, etc. Então, eu vou declarar aqui uma sessão com um ponto chamada code, certo? Isso aqui é a minha sessão de instruções. Aí eu preciso ter um label que é obrigatório aqui para indicar onde começa o meu programa propriamente dito. Qual é a primeira instrução a ser executada? Isso eu indico com um label chamado start. E esse label tem uma particularidade porque ele me força a colocar no programa, ao final, né, do meu trecho principal de código, um end start. Tá? E isso vai dar a impressão de que isso é um bloco de comandos, mas é uma particularidade do Masvin que não necessariamente está dizendo que isso aqui é enxergado como um bloco. Tá? O fato é que o start está fazendo referência somente à primeira instrução, né? E a primeira e única instrução que eu vou colocar aqui vai ser uma chamada de sistema operacional, uma chamada de sistema, né? A biblioteca do Windows, kernel 32, que é a mais básica, solicitando simplesmente encerre o processo. Tá? Então, no Masvin, a forma mais simples de fazer isso, utilizando a pseudo-instrução assembly invoke, é fazer um invoke, exit process, aí é aquilo que eu estou dizendo, né? Isso aqui é definido na biblioteca kernel 32, que é do sistema operacional. Então, o E maiúsculo, o P é maiúsculo. Eu tenho que fazer essa distinção entre maiúsculas e minúsculas aqui, tá? E aí eu vou dizer, então, encerre o processo passando como código zero, né? Um código zero aqui na saída de um processo, indica para o sistema operacional que não aconteceu problema nenhum, tá? Então, deixa eu ver se eu fiz alguma besteira aqui. Aí eu vou salvar. Não sei se vocês vão ver aqui a janela do salvamento. Não vão ver por conta da limitação do meu programa de compartilhamento, tá? Mas aí eu vou gravar ele aqui. Cadê a área de trabalho? Tem uma pasta chamada assembly. Aí eu vou dar o nome xer1.asm, tá? E aí ele gerou esse arquivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Um segundo. Eu consigo compartilhar minha tela toda facilmente aqui. Pior que eu acho que não, viu? Mas vamos lá, vamos tentar. Um segundo.
Tá. Cruz credo. Vamos lá. Pronto. Eu não poluí muito a tela de vocês aí. Opa, mas peraí. Ficou muito bom ainda não. Só um segundo. Tá. Agora eu apareci? Pronto, apareci. Beleza. Vamos lá. Então, cadê? Tá aqui, vocês estão vendo agora, eu espero, que na barra de título está aparecendo o nome do arquivo que eu dei, né? Ezer1.asm. Então, para montar esse programa, vocês têm que pressionar aqui Project, tá? Console Build All. Tá? Não é esse Build All, que esse aqui é destinado para programas que vão usar a interface gráfica. É Console Build All, certo? E aí, ele montou. Aí ele vai mostrar aqui, quando ele monta com sucesso, quais arquivos ele gerou, né? E aí ele gerou um OBJ, e depois que ele linkou, né, com a implementação desse exit process que eu fiz referência aqui, ele gerou esse exe de 1536 bytes. Beleza. Aí eu posso apertar nesse botão aqui, certo? E aí ele vai chamar um prompt de comando, tá? Pronto. Aí se eu der um dir aqui no prompt de comando, aí vocês vão ver os arquivos que foram gerados. Eu já abro o prompt no diretório onde eu salvei o meu código fonte. Agora deixa eu voltar aqui para uma versão menos tumultuada. Pronto, porque senão vocês ficam vendo meu painel de controle aqui da transmissão e o negócio é caótico. Tá? Então, beleza. Agora vocês estão vendo aqui o meu programa, e aí eu posso executar ele aqui, simplesmente chamando o nome do arquivo, eu não preciso botar nem extensão. E aí ele executou o programa e não fez nada, e está ok, é exatamente o que eu queria, né? Que ele não fizesse nada mesmo, eu só entrasse e saísse do programa. Então significa que esse programa aqui, esse programa aqui, ele está funcionando exatamente como a gente quer, né? Isso aqui é um conjunto mínimo para a gente trabalhar. Agora, se a gente quiser trabalhar com a macro printf para a saída, aí a gente precisa, no mínimo, que essa exit process pertence a kernel 32. A macro printf vai chamar funções que são relativas ao controle da escrita na console, que está implementado nessa biblioteca chamada msvcrt.inc, de include. Aí eu tenho que colocar um include lib equivalente, né, mas 32 lib msvcrt.lib. E a macro propriamente dita, printf, né, ela está include /masv32 /macros.asm, certo? Pronto. Aí com isso aqui eu já consigo usar um printf. Aí vamos voltar lá para o que o meu programa quer, né? O meu programa quer então que eu calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. O resultado deverá ser armazenado no registrador EAX e também deverá ser exibido na tela. Então eu tenho que fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 100. Achar esse somatório, né? No fim das contas, é só um somatório que eu estou querendo fazer, e eu tenho que mostrar isso aí na tela, e esse somatório tem que estar armazenado no meu registrador EAX. Então, eu nem vou trabalhar com a seção aqui, por exemplo, .data, para declarar variáveis, porque honestamente eu nem preciso de uma variável, se aqui no assembly eu tenho a capacidade de trabalhar diretamente com registradores, que são muito mais rápidos para serem acessados. Tá? Então, o que eu vou fazer é basicamente o seguinte, eu preciso inicializar um acumulador com 0,
Nota que eu estou colocando ponto e vírgula aqui, né? São comentários. Vocês não me disseram se vocês estão conseguindo enxergar. Eu estou assumindo que vocês estão enxergando. Por favor, me falem se vocês estiverem com dificuldade. Eu posso aumentar mais a fonte, tá? Eu vou inicializar um acumulador com 0. Esse acumulador ele vai ficar guardando o resultado da soma até um determinado ponto. E aí eu vou somando 1 com 2, com 3, com 4, até chegar em 100. Isso aqui é uma coisa que eu imagino que vocês não têm dificuldade. Eu preciso inicializar um contador com 1. Né? E aí esse contador ele vai fazer essa contagem. 1, 2, 3, 4, até chegar no número 100. Né? E aí eu vou precisar fazer um loop que é basicamente somar no acumulador, verificar se cheguei no final da contagem até 100, incrementar o contador caso não seja o final. Basicamente isso. Tá? Eu vou fazer uma espécie de um while, onde eu vou somar um novo número, incrementar esse número e ver. É 100, já passei de 100, e vou ficar fazendo isso até chegar no número 100. Quando terminar esse processo, aí eu vou ter no meu acumulador o valor do meu somatório, certo? Então tá. Daí, o que é que eu vou fazer aqui então? Preciso de um acumulador. A própria questão pediu para o resultado estar armazenado no registrador AX. Então, vamos colocar 0 em AX. Como é que eu faço isso em assembly? Bom, instrução mov em AX 0. Essa é uma forma. Eu quero uma forma mais eficiente. Beleza, vamos lá. Forma assembly roots. Shor AX. Pronto, isso aqui é uma forma mais eficiente de você garantir que o registrador AX vai estar tudo 0. Beleza, cumpri esse primeiro passo aqui desse meu pseudo-algoritmo. Muito difícil. Próximo passo, inicializar um contador com 1. Contador, eu preciso de outro registrador para fazer isso. Vamos fazer em SCX. Né? O C de SCX já vem de contador, não estou nem brincando, é sério isso. SCX tipicamente é usado como contador, então vamos lá. Agora ele vai ser inicializado com 1, né? Porque eu vou fazer 1, mais 2, mais 3, para não ter que começar 0, seria um passo inútil. Então, aí aqui eu vou ter que fazer realmente um mov para SCX 1. Isso aqui é igual a SCX, igual a SCX. Não, SCX igual, certo? É isso que essa instrução significa. A instrução aqui de cima significa AX igual a 0. Beleza. Aí agora eu vou começar a implementar esse loop. Qual é a primeira parte do meu loop? Vamos fazer ele bem paulatinamente aqui. Somar no acumulador. Como é que eu faço, né? EAX é igual a EAX mais SCX. Então, tem uma instrução para isso, que é add. EAX, SCX. Pronto. Se eu fizer isso aqui, você está pegando SCX e somando ao que está em AX, e o resultado está sendo gravado em AX. Certo? Beleza. Feito. Somei no acumulador. Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se eu cheguei no final da contagem. Né? Eu posso fazer o seguinte. Na verdade, eu vou até inverter isso aqui. Acho que dessa forma fica mais fácil. Incrementar o contador. Só incremento. E depois verificar se eu cheguei no final da contagem até 100. Né? Na verdade, aqui eu passei do final da contagem até 100. Porque aí eu vou chegar em 100, né? Eu vou somar, depois quando chegar em 101, se eu estou incrementando antes de checar, é o momento de eu dizer parei aqui. Certo? Então, somei. Incrementar SCX. Como é que eu faço SCX mais? Tem uma instrução para isso. Inc SCX. Está feito. Agora, como é que eu verifico se a SCX passou de 100? Então, eu vou fazer uma comparação e depois um desvio condicional. Essa é a parte mais difícil desse programa. Não é tão difícil assim. Por que o show é mais eficiente? Tá, o show ele é mais eficiente, mas por conta do tamanho da instrução, certo? Mais no sentido de que quando você traduz essa instrução aqui para código de máquina,
O processador da Intel ele tem uma característica de que o tamanho das instruções pode ser diferente. Tá? Você pode ter instruções de 8 bits, de 16 bits, coisas no meio do caminho. É bem maluco nesse sentido. Né? Por isso que esse é um processador que o controle disso é famoso por ser complicado. Tá? Quanto mais irregular é o formato das suas instruções, mais difícil é o controle. Então, o fato é que quando você faz um XOR EAX, o tamanho da instrução na memória, ele tem menos bytes do que você fazer a atribuição de uma constante no registrador EAX. Tá? Então, o XOR EAX é uma operação que você sabe que garantidamente vai resultar em zero e ele faz isso de forma muito rápida. Né? E mover a constante zero para o registrador EAX é uma operação que vai ser ligeiramente mais custosa em termos de execução, pela forma como isso é realmente implementado no processador, e também o tamanho da instrução ele vai consumir um pouquinho mais na tua memória. Por isso que essa forma aqui é preferível, certo? Tá. Aí a gente está no ponto de fazer uma comparação entre se eu realmente cheguei, se eu passei de 100. Então eu vou fazer o seguinte, compare o valor de SX com a constante 100, certo? Então o que eu estou fazendo aqui não é um if ainda, porque o if implica que eu já tenho os desvios condicionais ali embutidos. Aqui eu estou fazendo essa pergunta aqui, ó. SX maior que 100? É isso aqui que eu estou fazendo. Na verdade, não é nem essa pergunta aí, né? É alguma coisa tipo, qual é a relação entre SX e 100? Eu estou pedindo para ele analisar isso aqui. Né? Ele pode ser maior, maior igual, menor, menor igual, igual, diferente. Eu estou pedindo para ele avaliar qual é a relação, fazer uma comparação entre SX e 100. Certo? Depois é que eu vou fazer um desvio condicional. Eu vou fazer o desvio da seguinte forma. Ó. Jump if less or equal. Essa é a variante para números com sinal. Se eu quisesse considerar números estritamente sem sinal, eu poderia fazer jump, pule, né? If below or equal. Isso também vale. Eu vou usar o JLE, tá? Para um label que eu vou chamar de início loop. Eu vou botar um nome aqui bem complicado para não chamar de loop e depois alguma biblioteca aí ter usado essa label loop e complicar a minha vida, certo? Então, eu quero que se, com relação à comparação anterior, SX for menor ou igual a 100, salte de volta para o início do meu loop. É um label. Onde é que está esse label? Eu não botei o label que eu tenho ainda. Né? Para onde é que eu quero que ele salte? O que é que eu quero que ele repita? Rapaz, eu quero que ele repita essa parte aqui. Ó. A partir daqui. Certo? De somar o novo valor desse x a x. Pronto, então eu vou colocar o meu label aqui. Início loop. Aqui o meu label. Pronto. Então, se o resultado dessa comparação for menor ou igual a 100, less or equal, ele vai saltar para aqui. Ele vai aqui ficar fazendo esse loop. Certo? O mouse, e vocês estão vendo ele ligeiramente fora do lugar. Eu estou apontando ele um pouco para o lugar errado. Deixa eu selecionar aqui que fica mais fácil. É só porque a forma como eu estou compartilhando a tela, ele perde um pouco o mapeamento do mouse. Tá? Então eu vou destacar aqui. Mas ele vai ficar repetindo isso até que SX seja maior do que 100. Aí nesse caso eu não vou mais fazer o desvio, vou executar a próxima instrução. O que é que eu tenho que fazer depois que eu sair desse loop? Depois que eu sair do loop, eu cheguei no resultado somatório. Né? A única coisa que eu preciso fazer agora é imprimir na tela. Aí eu vou usar a macro printf somente para simplificar a minha vida, para eu não pensar nesse momento. Eu já estou concentrado em várias coisinhas aqui que são novas para mim. Então eu deixo a parte dos detalhes da entrada e saída para depois, certo? Eu vou usar uma macro, certo? Isso aqui vai ser convertido em instruções do assembly, naturalmente, do MASP. O valor de EAX é igual a % de contra barra
N, fecha aspas, e o que eu quero imprimir, isso aqui é legal que eu posso fazer uma coisa que eu não posso fazer nem sonhando na linguagem C. Ao invés de colocar o nome de uma variável, colocar o nome de um registrador e ele vai imprimir o resultado do registrador. Registradores são invisíveis para as linguagens de alto nível, a menos que você entre no modo de programação especial para inserir instruções em assembly. E aí ele vai mostrar o resultado de EAX. Eu nem sei se precisa desse /n, talvez não precise não. Não vou colocar ele não para ver o que acontece. Certo? Pronto, está aqui um trechinho pequeno, testável, que eu já posso ver se esse negócio está funcionando ou não. Então eu vou fazer aqui a parte da montagem do código de novo, vocês vão precisar acreditar em mim, né? Porque agora não vai estar mostrando a minha tela inteira. Eu evito sempre mostrar a tela inteira porque vocês viram, tem muita janela, muita poluição aqui, então eu tento ser um pouco mais seletivo. Mas eu fiz a montagem do meu programa, ele parece estar ok. Vou mostrar para vocês agora o meu prompt, certo? Se eu der um dir, aí vocês estão vendo aqui que está atualizado, né? Ele acabou de ser regerado aqui agora, 14,57, gerou um novo executável, quase o dobro do tamanho do primeiro, né? E aí eu vou executar, por favor, que eu não passe vergonha, não passei não, tá certo. O resultado desse somatório, 1 mais 2 mais 3 até 100, é 5.050. E aí ele encerrou a execução. Tá? Dúvidas? Isso aqui foi a primeira questão da lista. Difícil? Fácil? Incompreensível? Dá para lidar com isso? Quais são as impressões de vocês para eu saber, enfim, quanta atenção a gente vai ter que dar a isso, a essas coisas? Botando aqui a especificação do trabalho, a gente discutir ela em seguida. Parece de boa? Tá. Dá para fazer isso no Linux 32 bits, dá para fazer isso no Linux 64 bits. Eu tenho essas informações nos vídeos. Para informação, eu vou dar aula desse mesmo conteúdo amanhã às 10 horas da manhã para a turma de Engenharia de Computação. Eu vou fazer as mesmas perguntas para eles, né? E caso eu veja que a lista ela foi mais adiantada naquela turma, aí eu vou discutir outras questões. Eu não quero discutir as outras questões agora, porque é sem futuro. Essa primeira questão, se vocês viram, assim, as chances são que vocês não vão nem mais fazer essa primeira questão, né? Eu já vi como é feito. Vocês precisam passar pelo processo de quebrar a cabeça para resolver a questão, tá? E isso é o que eu preciso que vocês façam, certo? Se vocês quiserem fazer uma tentativa disso, caso estejam livres amanhã, né, às 10 horas da manhã, e queiram participar da aula com o pessoal de Engenharia de Computação, não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou realmente evitar discutir questões que vocês não fizerem, tá? O resto da lista vai mais ou menos nessa mesma linha, certo? E aí depois que vocês fizerem a lista não contempla a parte de chamada de funções, nem a parte de entrada e saída, né? A lista é o básico do básico. Se você não conseguir resolver a lista, esse é um sinal de que você está realmente apanhando ainda do básico do básico. Então, se você resolver tirar essas dúvidas urgentemente, depois da lista, aí você tem que realmente checar se você realmente entendeu a parte de chamada de funções, se você entendeu o vídeo lá sobre a parte de entrada e saída, e aí fazer. Uma outra coisa naqueles vídeos, né, depois com o passar do tempo eu vi que elas poderiam ser melhores, uma outra coisa que eu falei não está tão preciso, né, mas eu acho que o que está lá dá para vocês deslancharem, e se acontecer qualquer problema, me procure, certo? Aí se houver necessidade de alguma correção, aí eu vou discutindo com vocês, beleza? Qual é o projeto? O projeto, ele é somente um programa um pouquinho mais complicado, a ser entregue no dia 27 de outubro. Tem muito prazo ainda, professor. Não se enganem, certo? Não se enganem. Porque o desafio não é implementar isso.
O desafio é você saber implementar isso. Implementar isso quando você sabe é rápido. Saber implementar isso quando você não sabe nada, aí vai levar mais tempo, certo? Por isso que esse prazo aqui não pode ser subestimado. Considere que você precisa escrever um programa para um braço robótico, eu inventei um contexto maluco aqui, organizador de itens, tá? Que precisa conhecer previamente a quantidade total de diferentes combinações. Se eu tenho N itens, então eu posso combinar eles PAP, né? Lá daquele conceito da estatística de combinação, permutação, que a gente está falando de combinação, nas quais os itens serão dispostos em uma bancada. Então pense que o braço robótico vai pegar automaticamente itens e vai mostrar combinações diferentes desse item, e seja lá por qual motivo, esse braço robótico precisa saber, antes de qualquer coisa, qual é essa quantidade total de combinações que ele precisa considerar, né? Dado que ele tem ali N itens, ele vai precisar combinar PAP e NP são parâmetros, certo? Então, lembre-se que a fórmula para o cálculo da quantidade total de combinações é A abaixo, né? E aí eu coloco aqui a fórmula da combinação é integral, fatorial de integral. Fatorial de n sobre fatorial de p multiplicado por n menos p fatorial disso, certo? Um programa deve ser implementado utilizando assembly para o Windows, MASM32, ou para Linux, NASM. O programa deve solicitar via entrada padrão, então estou falando de console, assim como a lista de exercício, como números inteiros maiores do que 0, né, esses parâmetros, a quantidade de itens n e de quantos em quantos esses itens devem ser combinados, que é o parâmetro p. Em seguida, o programa deverá informar na saída padrão o valor total de combinações que foi calculado, de acordo com essa fórmula aqui. No mínimo, uma função com passagem de parâmetros precisa ser implementada. Então, aqui eu coloquei uma amarração. Tem que ter pelo menos uma função implementada com passagem de parâmetros, para vocês demonstrarem que vocês sabem fazer isso. Isso faz parte da avaliação, tá? Recomenda-se uma função para o cálculo do fatorial do número. Isso aqui é uma função bem óbvia, que você tem que calcular 3 fatoriais aqui, faz uma função para calcular esses fatoriais, certo? Fatorial de n é n multiplicado por n menos 1 multiplicado por n menos 2, até chegar em 1, a multiplicação, tá? É um loop bobo. No caso da implementação com MASM32, devem ser utilizadas as funções de entrada e saída do Windows, ou seja, eu não quero que vocês usem a macro printf, porque como eu falei na aula, nas videoaulas, essa macro tem algumas limitações, certo? E eu acho que não é uma boa prática vocês se acostumarem com ela. Serve para um primeiro teste, um primeiro momento, mas depois é importante vocês usarem as funções mais oficiais, certo? No caso são read console, write console, por aí vai, de modo que a macro printf deve ser evitada. No caso do NASM, devem ser utilizadas as funções da biblioteca de entrada e saída padrão da linguagem C, printf, scanf, simplesmente porque fazer entrada e saída com interrupções, aí eu já considero que seria malvadeza demais da minha parte. Mas se você quiser nem linkar com a biblioteca e realmente fazer entrada e saída utilizando interrupções, você pode. A sua maior dificuldade vai ser converter caracteres ASCII em números inteiros binários para serem utilizados nos cálculos. Isso vai ser a coisa mais difícil. Longe de ser impossível, é totalmente factível, mas é uma complicação que eu estou dispensando vocês de lidar com elas. E a forma de vocês não terem que lidar com isso é pegarem carona nas implementações de printf, scanf, que o GCC já permite que você linke ao seu programa. Por fim, após a exibição do resultado do cálculo da quantidade de combinações, deve ser perguntado ao usuário final se ele gostaria de fazer um novo cálculo, o que levará o programa a solicitar uma nova entrada para gerar uma nova saída, ou se o usuário deseja encerrar o programa. Então você deve perguntar, você quer repetir o programa? Sim, não? Alguma coisa tipo isso. E aí se o usuário quiser repetir o programa, repete. Se o usuário não quiser repetir, o programa sai. Então, olha, é muito difícil esse programa. Basicamente, digite N, digite P, calcula isso aqui, quer calcular de novo, sim, não, acabou. É só isso, certo? Tipo, isso na linguagem de programação, vocês iam precisar de o quê? 5 minutos para resolver? Eu estou pedindo para vocês resolverem isso em assembly. Vocês não vão precisar de tanto tempo assim para resolver isso, mas isso aqui vai botar vocês para praticarem conceitos importantes, tá?
E é por isso que eu faço tanta questão de que o código seja original. Os alunos estão com um hábito muito ruim, eu já falei isso na primeira aula, de compartilhar muita coisa, reciclar muita coisa da internet, e eu quero que cada código realmente tenha saído da sua cabeça. Eu vou ler os códigos. Eu espero que as correções das primeiras mini avaliações tenham mostrado para vocês que eu leio o que vocês fazem, tá? E, enfim, evitem contratempos. Porque em caso de cópia, a nota é 0 sem choro, certo? Vai ser 0 e ponto final. Então, não corram esse risco, beleza? Seria botar a perder um muito provável bom desempenho que vocês estão tendo até esse ponto da disciplina. Aí a última parte aqui eu disse, o trabalho deve ser desenvolvido de forma individual. O código implementado deve ser original, não ser permitidas cópias de códigos inteiros ou trechos de código de outras fontes, exceto quando expressamente autorizado pelo professor da disciplina. Por exemplo, tem uma conversão, é um trecho de código para remover um enter, né, do final de um string para o MASB, que eu dei esse código para vocês. Esse sim, vocês estão previamente autorizados a reciclar do que eu estou colocando. Mas qualquer outra coisa que vocês queiram reciclar, no mínimo, o que eu recomendo é manda um e-mail antes da entrega para mim, dizendo que eu posso reciclar esse trecho de código por esse motivo. Se eu ver que você tem uma justificativa razoável, eu posso autorizar ou não. Se eu não tivesse sido avisado e aparecer alguma coisa que eu estou vendo que é obviamente copiada, aí você já sabe, é game over. Ok? E aí? Então, o que eu tinha para discutir era isso. Então, se não existirem mais dúvidas, a gente vai encerrar por aqui. Agora eu deixo a palavra com vocês. Vocês querem perguntar qualquer coisa da lista de exercícios, da especificação do projeto, do que passou na disciplina até agora, ou do que vai vir? Vocês querem fazer qualquer pergunta para mim? A hora é agora. Sem dúvidas. Tudo de boas. Bom, eu vou assumir que o silêncio de vocês é um sim, certo? Então, minha recomendação para vocês, gente, não vacile. Não vacile. Esse é exatamente o ponto da disciplina onde as pessoas caminham mais seriamente para a reprovação. Esse é o ponto de reprovação. Quando eu vejo que tem poucas pessoas participando da aula, como hoje, eu já ligo um alerta que talvez os índices de reprovação dessa turma sejam altos, certo? Esse índice de reprovação, ele existe. Eu não estou fazendo isso por terrorismo, eu estou fazendo isso porque é um alerta bem óbvio para depois ninguém se sentir injustiçado dizendo eu não fui avisado, isso me pegou desprevenido. Isso aqui existe prática, vocês vão quebrar a cabeça com isso, vocês muito provavelmente vão chegar em situações que vocês vão xingar muito a senha, vocês não vão saber o que está errado, vocês vão precisar de ajuda e vocês precisam de tempo para pedir ajuda, receber ajuda, processar ajuda, entender as coisas para poder fazer o que precisa fazer. Então, comecem a fazer essa prática, esse entendimento, para poder começar o projeto antes que seja tarde demais, porque isso já deveria ter sido iniciado. Beleza? Posso botar aqui as musiquinhas de encerramento? Vocês ainda estão aí, vocês estão extremamente calados. Boa, beleza. Tá aí, tá bom. Beleza, então. Gente, beleza, tá bom. Então tá bom, gente. Bons estudos, qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar, Discord, e-mail. Mandem brasa, boa sorte, até a próxima. Tchau, tchau.